Olá, meus queridos, o meu bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos à nossa sala nesta manhã, nesta quarta-feira. Deus nos agraciou com o privilégio de podermos estudar a nossa lição. Esse é um momento muito importante porque nós vamos abrir a palavra de Deus. E para abrirmos a palavra de Deus, queridos, nós precisamos pedir a Deus, para que Ele nos permita a compreender, a entender de uma forma muito bem clara a sua palavra. Então, para isso, nós vamos agora orar, pedindo a bênção de Deus, para que nós possamos entender, ouvindo a voz de Deus. Querido e amado Deus, nosso bom Pai, nesta manhã, nesta quarta-feira, nossa gratidão ao Senhor por estarmos na nossa sala para estudarmos a Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz e pedimos, Senhor Deus, ao Santo e Bom Espírito do Senhor para que estejam conosco nesse estudo importante que nós vamos ter. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, queridos, o nosso estudo de hoje, desta quarta-feira, vivendo para o louvor da sua glória. Tá? E aqui a nossa lição começa dizendo assim: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito de Deus, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. À medida que você estude esta lição, nós podemos concluir que a impressão que está dando que com o decorrer do tempo, ao passar do tempo, o apóstolo São Paulo, o fundador de igrejas, principalmente essa igreja em Éfeso, ele começa a perceber que alguns irmãos ali estão desfalecendo da fé, perdendo a esperança. Tá? É por isso que Paulo, queridos, ele começa no capítulo 1, verso 11, 14 e 18, dando aqui esse conselho para os irmãos, dizendo: olha, nós fomos feitos herança, pois nós fomos predestinados conforme a promessa daquele que fez todas as coisas. Então, nós temos aqui, queridos, alguns pontos que eu quero neste momento, nesta mensagem, compartilhar com vocês, e que o Espírito de Deus, ele esteja abrindo nosso coração para aceitarmos como palavra de Deus. Queridos, em primeiro lugar, quando nós conhecemos o Evangelho, deparamos com a beleza do Evangelho, mostrando para nós que a nossa salvação não depende dos nossos esforços, não depende das nossas obras. A nossa salvação não precisa de penitências. Queridos, a nossa salvação, ela não se dá por nós confessarmos os nossos pecados diante de um líder religioso, tá? Mas a nossa salvação é unicamente pelos méritos através da graça de Cristo Jesus, tá? Então nós abraçamos esta fé, abraçamos pela fé, tá? Esta mensagem, abraçamos pela fé essa salvação oferecida por Cristo Jesus. E então, queridos, o Espírito Santo, ele faz um trabalho, ele faz uma obra tão grande na nossa vida, e nós nos regozijamos, enchemos de alegria o nosso coração, e tudo que nós queremos no presente momento é fazer com que todos, principalmente os nossos familiares, conheçam também o Evangelho
e aceite esta oferta oferecida por Cristo Jesus, que é a salvação pela graça. Tá? Agora, aqui, queridos, é que eu quero entrar em alguns detalhes importantes. Tá? Porque muitas vezes, com o passar do tempo, vai passando os dias, né? Você está indo à igreja, você está participando, quem sabe você até se envolve ali em algum ministério, tá? Mas, com o passar dos dias, com o passar dos anos, sabe, aquele primeiro amor pela palavra de Deus, que antes a gente, sabe, comia, a gente se deliciava com a palavra de Deus, começa a ir esquecendo. Aquele prazer de estar sempre falando com Deus, conversando com Deus, por meio da oração, começa a ir se esfriando. Tá? Era isso que estava acontecendo ali naquela igreja. Aquela esperança, aquele desejo, aquele anseio de ver Jesus voltar, sabe, queridos, começou a desaparecer. É por isso que nós precisamos estarmos em comunhão com Deus, estarmos em oração, buscando o poder de Cristo, o poder do Espírito Santo para vivermos uma vida de santidade cada dia. Porque, queridos, o inimigo ele é astuto. Geralmente, ele luta para que você levanta um pouco mais tarde, sai às pressas para o trabalho muitas vezes, deixando para estudar a Bíblia só quando voltar à noite, para estudar a sua lição só no final do dia. E chega no final do dia, você está tão cansado, tão exausto, que muitas vezes você pega ali a Bíblia para estudar a sua lição, senta ali no sofá ou na cama e de repente a sonolência começa a invadir, começa a te invadir, né? E daqui a pouco você está virado, deitado, dormindo. E passa um dia, passa dois, passa uma semana, meses, e chega nessa condição que Paulo está escrevendo esta carta para aquela igreja, pedindo aos irmãos para que eles prestassem atenção e se animassem. Porque, queridos, a nossa salvação, desde o princípio, antes da fundação do mundo, já havia sido planejada por Deus e você já havia sido salvo por Cristo Jesus, porque você havia sido predestinado por Deus para a eternidade, para ser salvo. E aqui, queridos, Paulo está dizendo assim, irmãos, nós, através daquele que fez todas as coisas, veja só, não é qualquer Deus, mas aquele que criou, aquele que tem poder para fazer com que tudo possa existir pelo poder da sua palavra, pelo poder daquele, sabe, que do nada ele pode fazer tudo vir a existir. Esse Deus pode também mudar, transformar a sua vida. E Paulo está dizendo, vocês foram feitos herança de Deus. Vocês têm uma herança enorme, riquíssima. Então, queridos, que herança é essa? Geralmente uma pessoa, ele herda alguma coisa quando algum parente mais próximo, né, que falece e deixa ali alguns bens valorosos, então aqueles parentes mais próximos acabam herdando, né? Pois é,
nós também herdamos a vida eterna, herdamos os bens eternos através da morte de Cristo Jesus, para que você e eu pudesse herdar o céu, herdar a eternidade, herdar todo o prazer da alegria que a Bíblia, através, né, da inspiração sagrada, mostra para nós o que Deus tem preparado para o seu povo, foi através da morte de Cristo. Jesus precisou morrer para nós herdarmos, queridos. Jesus tem uma herança riquíssima para você. Ele conquistou através da sua morte. E mais do que isso, queridos, o texto diz que nós somos uma herança para Deus. Quer dizer, Jesus, através da sua morte, ele nos conquistou como herança para Deus. Uma vez que nós estávamos perdidos, uma vez que nós estávamos condenados à morte eterna, sabe? Uma vez que nós não tínhamos direito, né, de entrar nos portais celestiais quando Jesus voltar, exatamente, queridos, porque nós estávamos condenados à morte. Sem a morte de Cristo Jesus por nós, queridos, nós estava exatamente nesse contexto predestinado para a morte eterna. Não tinha outro caminho para nós. Só que Jesus nos conquistou. Só que Jesus, pela sua morte, pelo seu sacrifício, ele nos fez herança para Deus. Aí ele nos predestinou agora, queridos, para a vida eterna. Porque ele nos tirou a nossa condenação, ele tirou a nossa condenação. Ele nos libertou da nossa condenação. Tá? Então, além de você herdar estas maravilhas que Deus tem preparados através da morte de Jesus, Jesus também nos fez herança para Deus. E Deus, ele tem alegria em você. Ele tem prazer em você. A palavra de Deus diz que Deus, ele cuida de você como a menina dos seus olhos. Veja como nós somos importantes para Deus, valorosos para Ele. Tá? Então, queridos, o objetivo dessa carta de Paulo para a igreja de Éfeso era animar os irmãos, reanimá-los, dizendo, irmãos, não é hora, vocês não podem, sabe, desanimar, vocês não podem, sabe, se entregar para o mal, se entregar para o desânimo, porque Deus tem coisas grandiosas para vocês, vocês são importantes para Deus, vocês foram conquistados através de Cristo Jesus pelo seu sacrifício, custou a morte daquele que é o Criador, daquele que tudo fez pelo poder da sua palavra. Então, queridos, aqui Paulo está dizendo que nós não fomos conquistados por qualquer coisa, por qualquer valor. Nós não fomos conquistados, queridos, sabe, por alguém igual a nós, comuns, humanos como nós. Nós fomos conquistados por um Deus, Criador de todas as coisas, que se encarnou. Queridos, imagine só. Deus se encarnando, tornando um como nós, a nossa natureza, tornando carnal como nós. Tá? Então, queridos, vale a pena, quem sabe neste momento, através desta lição, você possa estar pensando, é verdade. Verdadeiramente eu estou longe do primeiro amor, dos meus primeiros dias, do meu dia, sabe aquele dia que você teve aquele encontro íntimo, perto com Cristo, e você prometeu para Ele dizendo assim, Senhor, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. E quem sabe neste momento, você possa estar pensando assim, verdadeiramente eu estou muito longe
daquele momento, daquele dia que eu conheci a Jesus, que eu entreguei a minha vida para Ele. Então, queridos, quanto tempo faz que você, estuda a Bíblia com aquele gosto, com aquele prazer, querendo ouvir Deus falar com você? Será que nós estudamos realmente a nossa lição todos os dias ou apenas no último dia da semana? Como é que está a nossa vida com Deus? Queridos, se naqueles dias era importante para aqueles irmãos da igreja de Éfeso, Paulo dizendo, vocês não podem se desanimar. Imagine nós agora, neste momento, que nós estamos aí já às margens praticamente da terra prometida, da Canaã celestial. Jesus está às portas, voltando. Já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima, né? Jesus está chegando, Jesus está voltando. Nós não podemos, queridos, abrir mão da nossa fé, de jeito nenhum. Então, que Deus realmente nos abençoe, que Deus nos enche o nosso coração desta esperança, desta alegria, desta certeza, de que realmente nós temos uma grande herança conquistada por Cristo Jesus para cada um de nós. Um abraço a todos, fique com Deus e até amanhã com a nossa próxima lição. Não esqueça de compartilhar esses vídeos, mande para outras pessoas, para que elas também possam entender o quanto elas são importantes e caríssimas para Jesus. Até amanhã, com a graça de Cristo Jesus.